Olá, Márcia, boa noite, Marcelo, a todos que nos assistem. Então, vamos já para a entrevista. Candidato, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, prestigiar o público do SBT. Bom, em primeiro lugar, vamos começar. Na eleição passada, o tema central era o combate à corrupção. Mas nessa eleição a gente vê que o eixo virou para a economia. O senhor já foi ministro da Economia, no governo Itamar Franco, o senhor conhece a máquina. Pergunto ao senhor o seguinte, o mercado já projeta uma inflação para o ano que vem acima de 5%, 5,30%. E muito, em parte, causada pelos gastos que estão sendo feitos nesse momento. Eu pergunto ao senhor, qual é a sua estratégia para conter a alta dos preços no ano que vem, caso o senhor seja eleito? Boa noite, Simone. Boa noite aos nossos apresentadores que estão na bancada. Boa noite a todos os irmãos e irmãs brasileiros que estão conosco no SBT. Eu é que devo agradecer a oportunidade de falar ao povo brasileiro. Veja, a inflação brasileira tem peculiaridades que nós precisamos conhecer. Eu ajudei a fazer o real e eu conheço com grande intimidade. Parte central da inflação que hoje o nosso povo está sentindo deve-se ao governo. Como? Preços administrados. Energia, combustíveis, gás de cozinha. Mas uma outra parte é puxada pela inserção do Brasil no comércio exterior, alimentos. Então a China entra bombando, comprando, os preços dos alimentos sobem, porque o Brasil, ao contrário da maioria do mundo que importa alimentos porque não tem suficiência na produção, o Brasil tem alimentos. Portanto, a solução para a carestia prática do Brasil é mudar o modelo econômico que indexou, ou seja, vinculou muitas coisas ao dólar, combustíveis e energia elétrica são os mais graves, e estabelecer novamente uma política de abastecimento e preços, em que o governo deve entrar comprando para proteger o produtor da especulação do atravessador e fazendo estoque, desovar esses estoques quando houver preços. Isso é uma coisa absolutamente clara no Projeto Nacional de Desenvolvimento que eu defendo. Mas você tem muita razão em perguntar a equação para as contas públicas. Eles estão quebrando o Brasil. Não é? Estão fazendo um conjunto de coisas de véspera de eleição. E as contas brasileiras, que já vinham degradadas de uma forma muito selvagem, estão se degradando de uma forma perigosa. De maneira que eu peço ao povo brasileiro, não deixe que nenhum dos candidatos que estão ponteando escapar da disputa sem dizer aquilo que nós precisamos fazer. Eu proponho uma reforma profunda das contas do governo. Nessa reforma eu vou diminuir os impostos sobre a população, especialmente no consumo, e sobre os empreendedores, e vou aumentar os impostos sobre os super ricos. Existem detalhes, o meu site cirogomes.com.br, tem todos os detalhes e ao longo dessa campanha eu vou dizer com clareza como é que o Brasil vai sair dessa falência para um investimento muito maior do que nós temos hoje, que é quase nada. O senhor vai taxar as grandes fortunas? Sim, com 0,5% a 1,5% de alíquota apenas sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais. A distribuição de renda, Simone, é tão selvagem no Brasil que eu só alcanço 58 mil contribuintes, acima de 20 milhões de reais. Mas eu consigo arrecadar o suficiente para fazer um programa de renda mínima de status constitucional que acaba com essa chantagem de véspera de eleição de você ameaçar o povo sofrido, que não tem muitas vezes para comer, 33 milhões de pessoas, 120 milhões comendo precariamente, não conseguem fazer 3 refeições, e chega a véspera de eleição, você ficou ameaçando tirar o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, ou aumentando de forma eleitoreira, explorando a dignidade do nosso povo, tirando a independência para o povo votar de forma lúcida e coerente. Então esse programa está previsto e os dinheiros da grande fortuna mais que paga. O seu programa de transferência de renda, que vai se chamar Renda Mínima... Eduardo Suplicy. Isso, Renda Mínima, que substitui no nome, então, o Auxílio Brasil. Como é que ele vai funcionar? Porque o senhor pretende fazer uma cesta, o senhor vai juntar, eu queria saber exatamente qual é o valor que o senhor promete que vai chegar até os mais pobres. A ideia é erradicar a pobreza. Pobreza tem uma definição técnica. Qual é? É a renda por cabeça, por pessoa, inferior a R$ 417. Qualquer pessoa que ganhe até 417, tem muita gente ganhando 130 por mês, são elegíveis para esse projeto. Esse projeto tem algumas diferenças importantes. Ele restaura a ideia de família, portanto, eu garanto R$ 1.000 de auxílio, de socorro, que não será mais emergencial, terá status constitucional, essa é a diferença, acaba com a história de partido azul, partido encarnado, passa a ser um elemento da previdência social, portanto um direito como a aposentadoria, o BPC, e consolida todas as transferências de renda. O Auxílio Brasil, que se chama hoje, que era Bolsa Família, que foi Bolsa Escola lá atrás, assume status constitucional,
O BPC para todo mundo que ganha abaixo de 417 por cabeça dentro do domicílio, mais a fração do seguro-desemprego, aonde também o seguro-desemprego de um salário mínimo não cobria a renda por cabeça igual ou superior a R$ 417. No limite prático é o seguinte: nenhum domicílio brasileiro terá menos de R$ 1.000 de renda mínima de cidadania, incondicional e com status constitucional. Essa entrevista deve ter 8 minutos e acabaram de me avisar que eu tenho mais 3, então quero tentar fazer pelo menos 2 perguntas. Queria saber do senhor qual é a relevância que o senhor vê nesse momento num debate, numa campanha presidencial do tema religião. É muito importante que a gente denuncie para a nação cristã brasileira, especialmente, mas com respeito a todas as outras formas de adoração a Deus, que é uma forma muito grave de corrupção, sabe, os políticos invadirem a religiosidade do povo. Aonde se misturou política corrupta com religião, deu em genocídio. Se proteja, meu irmão. Se proteja. Você tem direito de adorar a Deus da forma com que você desejar adorar. E o papel do presidente da República é respeitar todas as formas de adorar a Deus e até proteger aqueles que não têm condição de ter fé, porque também são nossos irmãos no ensinamento de Jesus. Perfeito. Bom, uma última pergunta. As pesquisas demonstram que os seus eleitores, a segunda opção deles seria o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, caso, por alguma razão, não votassem no senhor. E há também analistas que indicam que essa fuga poderia eventualmente até acontecer no primeiro turno, entre aqueles que têm uma alta rejeição ao outro candidato, que é o presidente Jair Bolsonaro. Pergunto para o senhor, como evitar essa fuga de votos? Olha, eu tenho que trabalhar com muita humildade, apostando na inteligência do povo brasileiro. A ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Bolsonaro não caiu de Marte. Bolsonaro foi eleito por um protesto magoado da população brasileira com relação à crise econômica mais grave da nossa história e à corrupção generalizada que Lula e o PT promoveram. Será que votar na proporção que o povo votou no Bolsonaro e agora decepcionado, né, com o Bolsonaro, votado no Lula, que deu causa ao Bolsonaro, isso vai destruir o Brasil? Eu espero que Deus ilumine a minha palavra para mostrar que o Brasil precisa dar um passo adiante. Eles já tiveram oportunidade, eu nunca tive. Ok. Candidato, muito obrigada por sua participação aqui conosco no SBT. Muito obrigado. Eu peço o voto para Ciro 12.